Olá, meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos falando diretamente da Europa Ocidental, aqui da Bélgica, dando continuidade ao nosso programa Profetas Maiores. Os irmãos já assistiram à parte introdutória, que foi uma síntese, já iniciamos a análise do capítulo 1 e hoje nós vamos dar sequência analisando o capítulo 2 e o capítulo 3 do profeta Isaías. Ao meu lado está o pastor Ricardo Bravin, da Alemanha, pastor Marcos Vinícius Pozo, da Bélgica, pastor Maurício Costa, da Holanda. Então, nós vamos dar início à análise desse livro extraordinário e já vou passar a palavra ao pastor Ricardo Bravin, que vai analisar, pastor Ricardo, os primeiros versículos do capítulo 2. Pastor Gerson Belucci, a paz do Senhor Jesus, Amém. companheiros que compõem conosco esse trabalho, pastor Maurício Costa, Marcos Vinícius, também desejo a paz do Senhor Jesus e aos irmãos que participam conosco desse programa, da mesma forma, a paz do Senhor Jesus. Muito bem, conforme o pastor Gerson introduziu esse programa de hoje, nós estamos então dando sequência ao capítulo 2 do livro do profeta Isaías. Um capítulo que fala muito aos nossos corações, nos trazendo ensinos que, por seu conteúdo profético, são aplicáveis à nossa vida espiritual. E é importante destacar já o que Isaías diz a partir do verso 2. E ele fala assim: E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Então vejam, meus irmãos, como que esse verso ele fala profundamente aos nossos corações. De que maneira? Aqui o profeta destaca que o Senhor, a sua casa, estaria estabelecida no cume dos montes. Não era um lugar de, de situação baixa, mas era num lugar elevado. Era no cume dos montes, acima dos outeiros. E isso para nós é muito importante, porque fala da relevância da bênção de Deus na nossa vida. Por quê? Porque a fé, a presença do Senhor, a bênção do Senhor, ela tem que estar no lugar de mais alto destaque Amém. e de mais alta relevância na nossa vida. Nós não podemos colocar a bênção de Deus no lugar de pouca relevância. Na verdade, a obra do Senhor, ela deve estar acima de tudo na nossa vida. Acima dos montes, acima dos outeiros, em lugar de destaque, porque o Senhor, ele é a nossa prioridade. Nesse verso também, nós já podemos encontrar um apontamento profético, sabe, pastor Gerson, pastor Maurício, pastor Marcos Vinícius, daquilo que seria a bênção do Senhor para a igreja gentílica. Exatamente. Porque o profeta fala aqui que a ele concorrerão todas as Todas nações. as nações. Então aqui nós já começamos a enxergar, e não é sem motivo que Isaías é designado como profeta messiânico, Sim, sim. um apontamento profético da salvação para a igreja gentílica, para Todas as nós. nações. Porque ele fala aqui de todas as nações, A abrangência do evangelho, né? né? A abrangência do evangelho, chegando até nós hoje. É, graças a E Deus. não só isso, há alguma coisa ainda que eu gostaria de destacar nesse verso, no verso 3, na verdade, quando ele fala, e virão muitos povos a ti, e ele termina o verso 3 falando que de Sião e de Jerusalém sairiam, respectivamente, a lei e a graça. Uhum. E isso é muito importante para nós, porque o profeta usa aqui uma linguagem, um recurso poético para nos trazer o ensino profético. Porque Sião e Jerusalém, na verdade, são sinônimos, Certo. são designações distintas para um mesmo lugar geográfico. Uhum. Só que ele fala que de Sião sairia a lei e de Jerusalém
a graça. Então ele está falando aqui da lei porque era a lei escrita, Uhum. aquilo que estava escrito. Mas a graça seria a palavra revelada, Palavra revelada. aquilo que era o profético. Então, quando ele fala da lei, ele está falando daquilo que foi o período, a salvação no Velho Testamento. Sim. Mas quando ele fala da graça, ele está falando da obra redentora, da ação do Espírito Santo É. na vida da igreja, nas nossas vidas. Então, aqui é lei e graça, a ação do Espírito Santo na palavra. A lei foi cumprida na pessoa gloriosa de Jesus e ele entrega a palavra revelada no período da graça. No período da graça. Muito bom. Então, nós vamos ver esse apontamento profético aqui em Isaías. Que coisa maravilhosa. Muito bom, pastor Ricardo, muito lindo, né? A gente podia ficar muito tempo nesses dois versículos, mas eu queria citar o verso 4, que diz: E ele exercerá o seu juízo sobre as nações, novamente sobre as nações, e repreenderá a muitos povos, e esses converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. É interessante esse versículo, pastores e irmãos que estão nos assistindo. Esse versículo está no muro da ONU. Está localizado em frente à sede da ONU, ali em Nova York. Exatamente esse versículo de Isaías. E uma coisa que chama atenção é que em Miqueias, que foi um profeta contemporâneo de Isaías, esse versículo praticamente é repetido em Miqueias 4:3. Ele julgará entre os povos e corrigirá nações poderosas e distantes. Estas converterão as suas espadas em relhas de arado e suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra, nem aprenderão mais a guerrear. É muito importante isso nos nossos dias, né? Que as profecias de Jesus se cumprem. Haverá nação contra nação, guerra, né, em muitas nações, reino contra reino. E nós observamos que a ONU eh, poderia, né, estar agindo de uma forma muito mais intensa, mas a vontade do homem é soberana contra qualquer instituição. Então, esse versículo, infelizmente, não está sendo cumprido entre os homens, apesar, né, da profecia do Senhor. Desde 700 anos antes de Cristo, aí está. Mas é o objetivo do Senhor, né? O Senhor não quer o seu povo, não quer nós hoje usando as armas de guerra, armas de violência, Exatamente. armas de agressão. Tanto é que ele diz a Pedro, quando Pedro corta a orelha do servo do sumo sacerdote, isso está descrito em João, capítulo 18, mete a tua espada na tua bainha. O meu reino não é por força, por violência, por agressão. O Senhor quer transformar as nossas armas, elas são diferentes, elas são espirituais. É isso E mesmo. por isso elas são poderosas. Maravilha. Mas não seguimos este conselho e nem aquilo que foi profetizado por Isaías. As armas que nós usamos, como você disse, não são carnais, mas espirituais para anular qualquer propósito do mal. Né? E, pastores, eu queria, Pai do Senhor, né, todos, eu só queria fazer aqui a última consideração, se me permitem, com relação ao capítulo 2. Nós vemos no versículo 22, o conselho final: afastai-vos, pois, do homem, cujo fôlego está no seu nariz, porque em quem deve ele se estimar. Sim. Então, ele conclui dizendo que a nossa dependência, a nossa submissão, a nossa confiança não pode estar no homem. O fôlego do homem, ele é fugaz, ele é frágil, está nas narinas, está na sua capacidade, mas nós temos que depender daquilo que é o Espírito Santo, aquilo que o Senhor tem nos dado. E é como Jó diz, né, em Jó 33, o Espírito de Deus me fez. Sim. O sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Quem me fez não foi o homem. O fôlego está nas narinas. Quem me fez foi o Senhor.
Nós temos que ter essa dependência do Senhor. O Marcos podia fazer uma correlação Com com certeza. aquilo que Jesus falou aos discípulos? A paz do Senhor, aos pastores, companheiros, a todos os nossos irmãos que estão também nos acompanhando. É muito interessante porque no Evangelho de João também faz uma referência justamente a isso, dizendo em João 20, versículo 22, e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. É. Na verdade, devemos depender, né, da direção, da autoridade de Deus, do governo de Deus, e não daquilo que é a força humana, aquilo que é o homem no seu ímpeto, na sua força, mas é a dependência de Deus no governo de todas as coisas. Isso é Pastor muito Davi? importante, porque quando nós falamos dessa expressão fôlego do Senhor, ou fôlego das narinas, eu me lembro de quando Deus fez o homem, o barro fez a Adão, e a Bíblia fala que ele soprou nas narinas de Adão e dando a ele o fôlego de De vida. vida, fôlego de vida. Então, naquele momento, Adão ele estava em estado de inocência, Sim. porque ele não tinha ainda sido, o pecado não tinha entrado ainda, o pecado original não tinha Estava sido sendo consumado. criado naquele Então, ele momento. estava sendo criado. Naquele momento, obviamente, estava em estado de inocência. Deus sopra sobre ele o fôlego da vida. É. Agora, há uma referência, como o pastor Marcos Vinícius muito bem falou aqui, no Evangelho de João, quando Jesus se reúne com os apóstolos a portas fechadas, eles estavam reunidos a portas fechadas, estavam em 10 ali, porque Judas já não estava mais, e Tomé não tinha ido ao culto, não tinha ido àquela reunião. Sim, exato. Então Jesus se revela a eles, e a Bíblia fala assim que o Senhor Jesus assopra sobre eles Uhum. e diz assim, recebei o Espírito Santo. Pronto, é. Agora, veja que coisa interessante, porque naquele momento os apóstolos já não estavam mais em estado de inocência, porque não era mais a criação. Então, quando Deus assoprou em Adão o fôlego de vida, ali foi uma manifestação da obra criadora. Certo. Mas quando Jesus assoprou sobre eles e deu a eles o Espírito Santo pelo sopro de Jesus, foi a manifestação da obra redentora. Redentores. Por quê? Aleluia. Porque quando Jesus assoprou sobre eles, vejam, irmãos, que coisa maravilhosa, eles receberam o Espírito Santo. É. E só pelo Espírito Santo nós podemos vencer o mundo e o pecado Graças a Deus. e permanecer em comunhão com Deus. É maravilhoso. É a obra redentora. Então, quando o profeta aqui, como o pastor Maurício falou, no final do capítulo 2, fala sobre isso, deixai, pois, o homem com o seu fôlego, ele está falando exatamente disso, que nós devemos deixar aquilo que é do homem, o fôlego que sai do homem, para andarmos no fôlego do Espírito, Dependermos, para como depender o Marcos do Vinícius Espírito falou. Santo, porque com o Espírito Santo nós vencemos o mundo e o pecado. Que bênção. Vamos avançar, companheiros? Vamos para o capítulo 3, que o nosso tempo está correndo. Então, eu gostaria de citar, né, o capítulo 3, nos primeiros versículos diz o seguinte, e dar-lhes-ei jovens por príncipes e crianças governarão sobre eles. O verso 5 diz, e o povo será oprimido, um será contra o outro e cada um contra o seu próximo. Observem, o menino se atreverá contra o ancião e o vil contra o nobre. Esses versículos, meus irmãos, abordam que aquilo que se passava em Israel era uma liderança completamente imatura, quando cita criança, né? Irresponsável. E, evidentemente, a consequência direta foi a rejeição à obediência ao Senhor. Então, o que aconteceu com a sociedade da época? Ela entrou em desordem e num caos completamente moral. Se nós trouxermos isso para os nossos dias, nós vamos ver aquilo que Paulo escreveu a Timóteo sobre esses dias que nós estamos vivendo, o que nós chamamos, né, na obra de o momento profético atual, né? O momento Tempo profético, do breve, o tempo do breve. pré-tribulação. O princípio das dores, a pré-tribulação. Então, Paulo diz lá em 2 Timóteo 3, de 1 a 4, não dá para a gente ler todo por causa do nosso tempo, mas diz o seguinte, sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, né? Homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, e aí vai.
Então, pastor Maurício, você podia dar Eu- continuidade? Eu gostaria de falar algo que eu acho que é muito atual e pertinente para os dias que vivemos. Está no versículo 9. A aparência do seu rosto testifica contra ele Uhum. e publicam os seus pecados como Sodoma não os dissimulam. Hoje, queridos e queridos irmãos, o pecado ele não fica mais oculto, ou ele não fica escondido. As pessoas hoje, elas publicam o pecado. Elas fazem isso através até mesmo das mídias digitais e até com certo orgulho. Elas publicam a transgressão, não possuem vergonha ou constrangimento. Então, hoje, o pecado, a imoralidade, a sensualidade, a libertinagem, ela está sendo publicada. E nós lembramos daquilo que Judas fala na sua carta, Judas capítulo 1, versículo 13, que diz que o homem, né, seria como ondas impetuosas no mar, espumam as suas abominações. E hoje nós vemos os nossos jovens sendo expostos a isso. Tudo sendo exposto, publicado, mas Isaías já profetizou É verdade. acerca disso. E é interessante porque no Evangelho de Lucas, Jesus ele faz referência a isso, não? Lucas 17, Certo. 28 ao 30, fala justamente disso. Jesus compara os dias antes do juízo do tempo de Sodoma, ou seja, justamente mostrando ali essa situação do homem nos dias atuais agora, onde ele publica, ele expõe, na verdade, não se constrange, não há o temor, mas tudo está aberto e se exibindo. O pastor Gideuti sempre usa uma expressão, o pecado de Sodoma e Gomorra atingiu a carne. Hoje o pecado atinge a mente, como Judas, né, citado pelo pastor Maurício. Pastor Ricardo, e o verso 16, tem algo para nos dizer? Na verdade, o verso 16 até o 24 Sim. é uma sessão inteira onde o Senhor fala sobre aquilo que ele vai fazer com uma igreja que tem o nome de cristã, Uhum. uma aparência de cristã, mas, na verdade, ela estava vivendo tudo aquilo que foi dito aqui por nós anteriormente. Então, o Senhor está dizendo que vai tirar dela os enfeites, Uhum. vai tirar os colares. Né? No 16, por exemplo, ele diz assim, diz ainda mais o Senhor, por quantas filhas de Sião se exalta, andam de pescoço erguido, têm olhares impudentes, dançam, e o Senhor então vai tirar dela todo o seu adorno. É verdade. Por quê? Porque era uma igreja que vivia de uma aparência. Ela tinha uma aparência, mas na verdade ela não tinha comunhão com Deus. E é isso que nós precisamos vigiar. Porque nós não podemos ter uma aparência de igreja, mas andar sem comunhão com Deus. Porque Deus não vê como vê o homem. Deus vê o coração. É interessante a distinção clara entre a igreja infiel, que ela tem nome, né, de Cristo, Tem aparência. aparência, na verdade, isso também lá em Apocalipse 17, não é o caso de nós entrarmos aqui, né? Tem aparência de uma igreja fiel, mas é infiel. Tem muitos salvadores. E Jesus fala isso na carta a Sardes, né? No capítulo 3, verso 17 e 18, que diz assim, nós podemos ler, como dizes... não, na verdade é Laodiceia, né? 17 e 18 é Laodiceia. Rico sou, cheia de adorno, e o autoconceito dela é esse, né? Estou rico, Formidável. Formidável, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, de nada tenho falta. Mas o conceito de Deus É diferente. que é um cristianismo sem Cristo, né? O cristianismo nu, né? Nu, não sabes que é desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então, e não apareça a vergonha da tua nudez. Ou seja, aquilo que o pastor Bravin falou, despiu. Não tinha vestes de salvação. Não tinha vestes de salvação, ou seja, é só uma aparência. Tem nomes de que vives e está morto. Então, é um cristianismo falso. É um sepulcro caiado. É.
Muito bem, meus irmãos, então estamos encerrando mais um capítulo, né, deste programa. Nós usamos 2 capítulos hoje, o capítulo 2 e o capítulo 3. Nós vamos voltar no próximo programa, analisando então o capítulo 4 e o capítulo 5. Não perca. A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor Jesus aos queridos. A paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor Jesus.